Lembra das nossas vigílias? Você lembra? Quando a gente... Não foi numa vigília que eu te vi pela primeira vez? Foi? Não foi? Que eu vi você, não foi na vigília. Conta aí aquela da vigília que ninguém sabe. Olha só. Você não sabe dessa. Eu estava recém-saído de um coração partido, né? Recém-saído de um relacionamento, onde eu tinha falado assim: quero mais saber de ninguém. Sabe quando você está desgostoso, sai de um relacionamento, você fala assim: agora quero mais esse negócio de relacionamento, agora eu vou focar só no trabalho. Aquela história, né? Muitos de vocês aqui conhecem, talvez estão vivendo isso agora. Não quero saber esse negócio de relacionamento, não. Está assim, nessa mesma fase que eu estava. Muito bem. Aí tinha uma vigília. Aqui mesmo no Brás, na catedral, na antiga catedral daqui, o cinema. E eu vim na vigília. Aí eu estava no altar. Não lembro quem que estava fazendo a vigília. Algum bispo estava fazendo a vigília. E eu estava no altar, ali. E a Cristiane já estava gostando de mim. Eu não sabia. Eu já estava orando por ele, já. Eu estava orando e tal. E aí o que aconteceu? Ela estrategicamente... Onde você sentou? Na frente. Ela sentou no primeiro banco. Eu não sei como ela sabia que eu ia estar no altar na vigília. Sabe como que é mulher, né? Mulher faz tudo assim. Tudo orquestrado. Ela puxa assim os pauzinhos, tudo orquestrado. E ela sabia que eu ia estar no altar. E ela estrategicamente sentou na frente com uma amiga dela. E não é que deu certo? Porque eu estava no altar assim, sem pensar em ninguém, nada, tal. Ali, buscando o Espírito Santo, tão inocente. Daqui a pouquinho eu bato os olhos e falo: olha. Só não falei: oi, te vi na vigília, né? Mas foi o tipo isso, eu percebi, eu anotei na vigília. E aquilo ali foi uma das vezes que marcaram essa dança, né? Porque da teve conquista. oração, gente, teve oração, teve jejum, teve todo um processo, né? Não é assim, do nada acontece, né? Deus trabalha com o que você dá para Ele, né? Se você não dá nada para Ele trabalhar, como é que Ele vai honrar? Ele vai honrar o quê? Honrar sua fé, que fé, né? Não usou nada, não fez nada diferente. Então, esse dia aí, já estava em oração, eu estava ali pensando: meu Deus, faz Ele me ver, faz Ele me enxergar, né? Porque tinha muitas meninas, eu não era a única menina na igreja, muitas e muitas e muitas meninas que gostavam dele, que iam atrás dele, e eu não ia fazer isso, não queria fazer isso. Eu não era uma qualquer. E eu falei para Deus: eu não sou uma qualquer. Se Ele for de Deus, se o Senhor, se é da Tua vontade que o Renato seja para mim, então o Senhor vai fazer Ele vir até mim. E o que eu vou fazer? Eu vou ficar na minha, no caminho, né? Então, eu não fui lá falar com ele. Primeiro banco. Não fiquei olhando para ele, mas eu estava no primeiro banco, eu estava no caminho dele, ele passava por ali. Se eu sabia assim, ele vai passar por ali. Então eu vou estar aqui, trabalhando de obreira ali, ele vai passar por mim. Então eu fazia essa parte, né? E orando, e pedindo a Deus, né? E confiando que Ele ia fazer a parte dele, porque eu não queria fazer o que todas as meninas faziam. Todas as meninas iam atrás. Todas as meninas chegavam e: Pastor Renato, eu gosto de você. Peraí, explica direito. Não eram todas assim, né? Parece que... Era assim. Tinha assim uma fila, né? E eu falei para Deus: eu não quero errar, né?
quando a minha mãe falou do Renato pela primeira vez, eu não conhecia o Renato. Então, ela falou, por que você não vai lá e vê o Renato? Porque eu acho que ele é para você. Então, quando eu fui nesse lugar que o Renato estava, quando ele fala aquela história do coelho, eu não vou entrar nessa história. Quando eu vi o Renato aquele dia, foi aquele momento assim, sabe? Tipo, é como se Deus estivesse falando assim, é ele. E ali, naquele momento, não é ele, vai ser... eu vou ter que... Eu pensei que Deus ia me dar uma pessoa já pronta, que já estava gostando de mim, e agora eu vou ter que orar para uma pessoa que nem sabe que eu existo, né? Então, foi muito antes desse dia acontecer. Então, houve um trabalho espiritual. Teve um trabalho, e estratégico. Uma oração, jejum. Oração e estratégia. Stratégie em francês. O que ela quer dizer? O que a gente quer dizer com essa história? Que não é só orar, não é só você, Deus, me dá uma pessoa e tal, e você pedir e esperar que Ele vai trazer a pessoa até você. Não, ela não queria se igualar às outras, mas ela também não ficou esperando sentada, sabe? Eu não fiquei escondida. Exato. Né? E eu fiquei ali fácil dele ver. Ser achada. De ser achada, mas eu não... Porque muitos hoje se escondem, né? Se escondem, sentam no mesmo lugar. E eu estava num lugar que eu normalmente não sentava. Eu sentava normalmente num outro lugar com a minha mãe. Nesse dia, eu sabia já que o Renato já estava desimpedido. Então, eu falava, bom, e agora ele tem que me ver, né? Como é que ele vai me ver aqui lá atrás, né? Sentado lá atrás, ele não vai me enxergar. Então, eu sentei na frente. Então, tem essa parte da conquista que é muito importante. Você não se entregar à timidez, a constrangimentos, a cerimônias que a vergonha, a timidez normalmente causam o solteiro a ficar solteiro, continuar solteiro. Porque ele fica esperando que a coisa aconteça por si só. E não vai acontecer por si só, tem que ser provocado mesmo. Você tem que provocar. Não é? Você ficar esperando Deus trazer uma pessoa, não vai. A última vez que Deus trouxe alguém para alguém foi Eva. Vê o que deu, né? Pois é. Mas porque não tinha em nenhum lugar. Adão não podia. Adão até procurou entre os leões, entre os elefantes, não encontrou ninguém. Aí Deus falou, vou fazer uma mais compatível com você. Mas daí então, o que Deus deu? Ele deu critérios, Ele deu regras, Ele deu orientações. Quando a Bíblia fala, o homem que acha uma esposa, acha o bem. Acha o bem, quer dizer, achar é o quê? Aula de português. O que é achar? Um verbo. É uma ação, é procurar. Então, se você acha uma esposa, é porque você está procurando. Você tem que procurar, você tem que olhar, você tem que agir. Então, não é uma coisa que acontece, você atropela a pessoa e descobre, como nos filmes daquele... Né? Você falou dos anjinhos e tal, mas houve um trabalho depois daquele momento que você percebeu, é ele e tal. Houve um trabalho, porque eu não queria saber que era você se não houvesse esse trabalho. Então você tem que fazer o trabalho da conquista. Você tem que se permitir conhecer e você tem que se dar a conhecer. Então, você tem que, quando começa a conversar com a pessoa, começa a avaliar uma pessoa, o que é um namoro? O mundo deturpou o que é namoro. Colocou namoro como sexo, como divertimento. A pessoa pensa em namorar, vamos para o cinema, vamos para o restaurante, vamos beijar, vamos nos pegar. É isso que as pessoas pensam aí fora. Ficar, pegar, etc. Mas o namoro, de acordo com a inteligência de Deus, o namoro é o quê? É troca de palavras. É troca de ideias. Você só pode decidir se vai entregar a sua vida para uma pessoa num casamento
se primeiro você tiver certeza onde você está pisando, que terra você está pisando. Se você vai pular com os 2 pés, você quer saber que aquele chão está firme. Então, como é que você vai saber que essa pessoa é digna de você entregar a sua vida para ela? Não só o corpo, mas a vida, para toda a vida. Você tem que saber o que está dentro dela. Então, o que nos uniu não foi só isso que a gente contou desse primeiro encontro, dessas estratégias do flerte, do conhecer um ao outro. Isso fez parte, isso dá o início. Mas o que nos fez saber que nós tínhamos compatibilidade para seguirmos juntos até o fim, foi que eu revelei o que estava dentro de mim para ela, meu caráter, meus planos, meus objetivos, a minha fé. Eu revelei isso para ela com palavras e atitudes, e ela fez o mesmo comigo. Então, quando nós pesamos e comparamos as duas coisas, vimos, isso aqui dá certo, nós podemos seguir em frente. E mesmo com os problemas, por que nós vencemos os problemas? Porque lá atrás, nós fizemos um encontro de 2 pessoas que queriam a mesma coisa e tinham o Espírito Santo. Então, com o Espírito Santo e com o objetivo compatível, nós vencemos as dificuldades. Então, é isso que você tem que procurar na pessoa com quem você vai conversar, que você vai conhecer, mesmo antes de namorar, uma amizade, etc., para saber se você quer namorar. Não é num primeiro encontro que você decide namorar com a pessoa. Às vezes você não vai achar a pessoa bonita inicialmente, né? Vocês viram aí o testemunho dos meus pais. A minha mãe não era o tipo do meu pai. E o meu pai não era o tipo da minha mãe, né? Então, se eles fossem depender disso, eles não teriam se casado. Mas meu pai, ele namorou várias mulheres e deu tudo errado, até que ele se sujeitou à vontade de Deus, né? Então, graças a Deus. Mas a minha mãe, quando ela foi conversar com meu pai, ela estava pensando que ela estava realmente pedindo uma aula de matemática, né? Ela não estava com outras intenções. E o meu pai aproveitou, né, que ia ter essa aula e ele deu o bote, né? Mas a forma como ele agiu com ela foi o que atraiu ela naquele momento. A forma como ele foi ousado, né? Não no sentido de abusar, não, mas ele mostrou para ela uma confiança, uma autoconfiança, uma segurança, que aquilo foi atraente para ela. Naquele momento, quando ele teve aquela atitude de, né, colocar a mão assim no ombro dela, não recomendo, mas isso foi o que ele fez. Ela, que isso, né? E ele botou de novo, e ela, olha. E foi assim, quer dizer, às vezes, né, se ele fosse esperar, ver, talvez, não teria nada acontecido. Então, a espontaneidade, né, você ser você não esperar tudo perfeito imediatamente. Eu olhei, por exemplo, no caso aqui, eu e Renato, eu olhei para ele olhou para mim e não vi um coelho branco. E eu vi o meu futuro marido. Ele não viu nada em mim. Ele não viu futuro nada. Não sentiu nada. Só achou engraçada. Né? Então, assim, a gente não deve esperar essa coisa do filme, né? Aquela coisa que os dois se olham e tudo indica que eles se gostaram naquele momento. Não espere isso. Isso é muito raro acontecer, né? Você olhar a pessoa e gostar na hora, os dois gostam ao mesmo tempo. Então, por isso que é importante essa questão de a pessoa se aproximar, conversar, conhecer, se deixar conhecer, porque é ali que você alguma coisa em você vai chamar a atenção daquela pessoa. Alguma conversa, alguma forma de olhar a vida. Tudo isso é muito mais atraente do que simplesmente o que se vê na aparência. Às vezes a pessoa é muito bonita, mas quando ela abre a boca, ela só fala palavrão. Para que ser bonito?
se o que sai da boca é feio, né? Então, não fique esperando isso, a aparência, ele gosta de mim, então eu gosto dela, eu gosto dele, ele gosta de mim, então a gente vai conversar. Não, às vezes alguém chega para você, se aproxima de você e você não sentiu nada por ela, mas não custa nada conversar, não custa nada falar com a pessoa. Não presuma porque a aparência não te atraiu, porque não é de Deus. Não. A aparência é só uma coisa. E ela, como aquele ditado, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Né? É um ditado que tem por aí. Feio é subjetivo, né? Feio está nos olhos e bonito está nos olhos de quem vê. Mas a beleza se associa à pessoa. A beleza passa a se associar à pessoa. Tem gente com um corpo de modelo que você olha e você fala, horrível, porque você conhece a pessoa e a pessoa não te agrada, e vice-versa. Então vamos ter essa inteligência. Então a partir de hoje, que esse segredo agora já foi revelado, então você pode usar isso. Você vê essa pessoa aqui e tal, em algum lugar na igreja, você pode falar, oi, te vi na vigília. Tá certo? Quem sabe começa uma conversa daí. Tá bom? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!